Conhecimento que não gera desconforto, não gera mudanças. A propósito, no final desse vídeo eu darei uma explicação sobre as charges que aparecem. Pensei muito sobre a atuação dos presidentes dos Estados Unidos e acho que cheguei a uma conclusão, em linhas gerais, assim, né, do que diferencia os presidentes democratas dos republicanos. É que os presidentes democratas, em geral, tendem a seguir a linha do Thomas Jefferson, que é assim um pessoal mais rural, mais fechado sobre si mesmo, né? O Jefferson imaginou um país de fazendeiros, de proprietários rurais, livres, democráticos, assim, uma democracia muito igualitária, sem deixar de ter os seus escravos, né? Ele parecia que queria reproduzir nos Estados Unidos, mais ou menos, um modelo da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. Também na questão da economia, a visão dos democratas sempre foi assim foi mais sonhadora, fantasiosa no que diz respeito à questão econômica, que os republicanos sempre encararam com mais pragmatismo. Então, o que a gente observa, por exemplo, pegando assim os dados aqui do século XX, de uma maneira geral, muito por cima, né? É claro. Você tem, por exemplo, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o presidente americano era o Woodrow Wilson. O Wilson se posicionou, a meu ver, corretamente, ao lado das grandes democracias da Europa, mas depois que a guerra acabou, ele não soube negociar. Ele foi muito, assim, ele foi muito desastrado nas negociações que levou com as outras potências, e aí a grande ideia dele, que era a Liga das Nações, os famosos 14 princípios, etc. Tudo isso ou foi por água abaixo imediatamente, ou foi falindo ao longo do tempo, de tal sorte que a Liga das Nações e nada pôde fazer para evitar o começo da Segunda Guerra Mundial, né? O Franklin Delano Roosevelt teve essa visão, ele viu, antes de todos os americanos perceberem, ou junto com os mais inteligentes e astutos americanos de sua época, ele percebeu o perigo do Hitler, né? Mas ele não percebeu o perigo do Stalin. E aí é interessante a política externa dele, e de ajuda principalmente, os Land Leasing da Segunda Guerra Mundial, onde ele forneceu material a preço de ouro para os ingleses, mas foi profundamente generoso, filantrópico até com a União Soviética de Stalin. Ele botou muito mais fé na União Soviética, ou na aliança dos Estados Unidos com a União Soviética, do que com a Inglaterra do Churchill. A quantidade de material que ele licenciou ou autorizou enviar para a Rússia foi uma enormidade de material. Calcula-se que os americanos enviaram para a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, desculpe, a União Soviética, os americanos teriam enviado para lá em torno de $1 trilhão de dinheiro, de máquinas, de armas, de munição. Foi uma ajuda, sim, gigantesca, a tal ponto que alguns autores hoje começam a levantar a hipótese do grande poderio militar russo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi montado em cima dessa ajuda americana, né? Mas tudo bem, prossigamos, né? Na Guerra Fria, a gente viu, por exemplo, o Vietnã começou a escalar com o Kennedy e o Johnson, o Lyndon Johnson, e foi esvaziado, né, com o Nixon, que era republicano. Da mesma forma que o Eisenhower, também que era republicano, ajudou a reduzir as tensões que surgiram entre os aliados dos Estados Unidos e a União Soviética logo após a Segunda Guerra Mundial. E quem, por fim, enterrou a Guerra Fria foi o famoso Ronald Reagan. Essa característica dos democratas parece ser fruto muito de uma perspectiva um tanto doméstica das relações internacionais,
que empobrece o leque de opções que um presidente de uma potência como os Estados Unidos precisa ter para avaliar as suas ações antes de tomar a última decisão. Os presidentes democratas, aparentemente, dificilmente tomam a decisão que vai favorecer a pacificação e ao fortalecimento das relações internacionais. Mas não só eles. Porque, infelizmente, parece que essa incapacidade de fazer política internacional adequada está se espalhando, como a gente pode ver, por exemplo, o desempenho dos dois últimos presidentes republicanos. O Bush desestabilizou o Iraque e todo o Oriente Médio junto, e o Trump estava fortemente apostando e avançando na direção de desfazer a aliança do Ocidente, a saber, os Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, que é a força estabilizadora neste momento no mundo, que é, digamos assim, a grande âncora das relações internacionais neste momento. Bom, mas voltando agora, saindo do aspecto mais geral, se concentrando na Ucrânia, o que eu percebo é que os presidentes democratas que estiveram no poder a maior parte do agravamento da situação da Ucrânia, da relação Ucrânia-Rússia, né, agiram de uma forma que lembra muito a política de apaziguamento que os ingleses usaram durante o mandato do primeiro-ministro Chamberlain, que foi até Munique, né, praticamente oferecer os tchecos e os eslovacos de bandeja para Hitler, a pretexto de conseguir dele um compromisso de que ele não avançaria nas suas agressões contra a Europa. E é justamente isso que eu percebi também na política, por exemplo, de Barack Obama. Mesmo depois que a Rússia já tinha dado, a Rússia de Putin, né, já tinha dado demonstrações de agressividade, de ação imperialista, o Barack Obama continuou numa política de apaziguamento, e quando os russos depois tomaram a Crimeia na mão grande e começaram uma guerra civil no Donbass, o Barack Obama continuou receoso de começar um conflito com o Putin, continuou negando armas aos ucranianos, dando quando muito armas leves e ajuda humanitária, né? E não se posicionando, não fazendo nada para ajudar efetivamente os ucranianos a enfrentar aquela. Enquanto isso, uma aliada muito direta do Barack Obama, a primeira-ministra alemã Angela Merkel, aprofundava as relações comerciais com a Rússia e colocava toda a União Europeia praticamente de joelhos diante da Rússia, como dependente do gás que vinha da Rússia. Essa dependência, inclusive, favoreceu muito a agressividade do Putin, porque ele começou a pensar, bom, esses caras dependem de mim para terem sua energia viável, para se tornarem economicamente viáveis. Então, se eu continuar avançando e eles quiserem resistir, eu corto o gás e está tudo bem, vou tê-los completamente sob controle. Ou seja, a política de apaziguamento, de dependência da Europa em relação à Rússia na questão do gás, promovida por Angela Merkel e o próprio Macron, ajudou a atiçar a agressividade dos russos e a criar esta guerra agora. Nós vimos também, paralela a isso, né, as posturas dos europeus logo depois que a Rússia tomou a Crimeia e tudo, continuou-se com a mesma lenga-lenga, nada de ajudar a Ucrânia, nada de dar armas ofensivas, e ao mesmo tempo que se desmilitarizavam. Essa foi uma das questões maiores de briga entre o Trump e os seus aliados europeus, porque os europeus estavam, enquanto faziam negócios e mais negócios, ampliavam seus negócios com a Rússia, deixavam a parte de defesa
totalmente na mão dos Estados Unidos. E houve uma briga enorme, principalmente do Trump com a Angela Merkel, para que os alemães gastassem com as Forças Armadas, gastassem em termos de PIB nas Forças Armadas, o mínimo que havia sido combinado. Que a Alemanha nessa época estava gastando pouco mais que a metade do que havia sido combinado como o mínimo do PIB para manter as forças da OTAN no seu território minimamente operacionáveis. Então, quando aconteceu a grande invasão em 2023, quando finalmente o Putin, vendo que eles não reagiam, que não faziam nada, que estavam completamente desprotegidos, não sei como dizer, haviam avacalhado as suas forças armadas, os europeus ocidentais, então o Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2023. O que fazem os Estados Unidos e a União Europeia? Oferecem asilo para o Zelensky. Na verdade, quem salvou realmente a Ucrânia, e ainda está salvando até hoje, é o Zelensky. Porque se não fosse a firmeza do Zelensky, se não fosse a coragem do Zelensky, essa guerra estava perdida. E teria sido perdida e teria sido um bluff, porque a guerra mostrou que os russos, que aquela propaganda toda que os russos faziam sobre suas forças armadas, sobre seu potencial militar, era tudo papo furado, era tudo lorota. Os russos não tinham essa força que viviam dizendo que tinham, era tudo fachada. E foi a coragem do Zelensky que mostrou para o mundo que a Rússia era apenas uma fachada, que os serviços secretos ocidentais já deveriam estar sabendo. E a coisa interessante é que durante a invasão, em nenhum momento se citou a questão do memorando de Budapeste, porque no memorando de Budapeste está claramente definido que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia e até a China têm obrigações com a segurança da Ucrânia, porque a Ucrânia, em 1994, para ter essas garantias, abriu mão do seu arsenal nuclear. E se a Ucrânia tivesse esse arsenal nuclear até hoje, poderia, com certeza, não ser invadida e poderia ameaçar os russos de igual para igual. Aqui cabe muito bem aquela frase célebre de Winston Churchill a respeito do acordo que o Chamberlain foi lá em Munique assinar com o Hitler. A frase é a seguinte: entre a desonra e a guerra, eles preferiram a desonra, os ingleses, né? E terão a guerra. Então, os aliados ocidentais, Estados Unidos e União Europeia, não, no primeiro momento, tentam se render. Os russos invadiram, já estavam pedindo ou sugerindo ao Zelensky que se rendesse, né? Depois começaram a meia medidas, assim, a tergiversar, a hesitar acerca das armas. Não, vamos mandar armas, mas só armas defensivas. Era sempre assim, armas defensivas, armas de pequeno calibre e tudo mais. Depois vamos mandar armas mais pesadas. Para a Ucrânia ter acesso às armas mais pesadas, os canhões, primeiramente os canhões, artilharia de longo alcance. Foi uma novela, foi um parto. Não, agora, as armas de longo alcance, não sei o que, negócio, outro parto, outra novela. Agora, finalmente, as armas de longo alcance chegaram à Ucrânia. A aviação, até agora está para sair a remessa de aviões F-16, que já se vem falando desde o início da guerra. Eles precisam de avião, não é possível, eles precisam de avião. Aí, não sei, isso, aquilo, demora muito para formar o piloto, demora isso. Eles foram, os ocidentais, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, hesitaram ao máximo, retardaram ao máximo as armas que poderiam ter deixado os ucranianos numa condição pelo menos de igualdade, porque eles ainda não têm essa condição de igualdade para enfrentar a Rússia. Aí a gente pensa, o que está acontecendo afinal? O Ocidente fornece à Ucrânia informação de primeiro, localização, etc., satélites, espiões, agências de espionagem, deve estar realmente tudo funcionando e passando informações para o alto comando ucraniano. As armas estão vindo cada vez mais modernas e melhores, mas sempre sob condições mil e uma condições. Não pode atacar território russo, não pode isso, não pode aquilo, etc. A impressão que passa é que eles eles são líderes como Biden,
o Scholz da Alemanha, eles estão assim como que cozinhando a guerra. Não, vamos causando baixas, vamos causando perdas na Rússia. Vai ver se o Putin de repente é, vê que a guerra não tem como ganhar a guerra e aí desiste, vem para as mesas de negociação, vem para a mesa de negociação mais calma. Mas na verdade o que aconteceu com essa política desastrada, catastrófica, é que as perdas russas aumentaram muito e o Putin não tem mais como sair do campo de batalha, tendo já recebido perdas tão grandes, tendo sofrido perdas tão grandes, ele não tem como sair do campo de batalha mais. Ele agora tem que conseguir alguma coisa. E o que ele quer é aquela parte leste da Ucrânia para agregar com a Crimeia e ter aquele pedaço todo para ele. O que aconteceu com o prolongamento da guerra é que ficou cada vez mais impossível para os russos saírem dela sem ficar completamente desmoralizados. Agora vão pôr tudo ou nada. Ao mesmo tempo, os ucranianos, nesse tempo todo, sofreram massacres e mais massacres. E a Segunda Guerra Mundial já mostrou o quanto massacrar a população é contraprodutivo. O quanto o bombardeios aéreos de zonas povoadas e tudo mais só faz gerar mais motivação para a guerra. Então, à medida que os ucranianos veem sua gente massacrada, eles ficam mais motivados para a guerra e ficam mais aguerridos. E o resultado disso tudo é perda de vidas, destruição de vidas, destruição de patrimônio, destruição de matérias-primas, de recursos, etc. Nas mortes do soldado você perde produtor e consumidor. O custo financeiro é gigantesco. O país a sua zona agrícola está toda devastada, a sua zona industrial também. E o que é pior, a guerra começa a desbordar para fora. Agora tem aquela questão da Moldávia, né? O Putin está querendo ter o máximo de ganhos possível, agora está ameaçando a Moldávia, está avançando na África, os africanos agora estão sendo praticamente avassalados pelo grupo Wagner, né? E o que é pior, começa a haver repercussão dentro dos Estados Unidos. Recentemente saiu uma pesquisa que mostra que 55% dos americanos são contra continuar ajudando financeiramente a Ucrânia, porque essa guerra está demorando muito, tá? O gasto da guerra aumentou demais. Esse negócio de ficar dando arma aos pouquinhos, economicamente falando, é um desastre. Isso é bem democrata, né? Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como fazer. E o que é pior nesse cenário todo é que o Trump se fortalece, né? Ele está dizendo que acaba a guerra para os Estados Unidos. E essa guerra para os Estados Unidos acaba com o corte completo do dinheiro que está indo para lá. E que os americanos vão bater palma para essa proposta. Porque eles estão cansados, a população está cansada, mais de um ano de guerra já, que poderia ter sido resolvido rapidinho. Já em 2014, os americanos entram falando, memorando de Budapeste, nós nos comprometemos com a soberania da Ucrânia. Então, se entrar aqui, nossos soldados estão aí, ou pelo menos nossas melhores armas vão estar do outro lado. Se eles tivessem entrado com decisão, se o Putin tivesse observado que essas lideranças ocidentais estavam decididas a levar essa guerra até o fim, ele já teria recuado e negociado. Os russos não teriam sofrido tantas baixas, tantas perdas, mas agora não. Agora ele já avançou muito, já perdeu muito, já se desmoralizou muito para não sair dessa guerra com um botim razoável que agrade aos russos, porque senão ele próprio se sair da guerra agora talvez nem sobreviva. A política de apaziguamento e depois de enfrentamento gradual da Rússia, da agressão russa na Ucrânia, foi uma catástrofe incomensurável para a população do país, em primeiro lugar para a população do país, eu diria que também para os russos que estão morrendo lá às pencas, mas também para as relações internacionais. O mundo ficou muito mais inseguro. A divisão entre democracias e ditaduras aumentou e tudo indica que o campo da ditadura está crescendo cada vez mais. Dos países simpatizantes das ditaduras, inclusive neste campo, se coloca hoje de maneira quase inequívoca ou ambígua o nosso Brasil,
nosso Brasil, com o nosso presidente. E quem perde com isso, né, é o futuro que a gente esperava mais próspero, mais risonho, mais tecnológico, né, depois de tantos sucessos tecnológicos, a internet 5G, você encontrando vacina para uma doença terrível como a Covid com apenas um ano de pesquisa, a inteligência artificial, nós temos assim, como o universo ao nosso alcance, e de repente estamos desmoronando ao peso de políticas tão desastradas, levadas adiante por pessoas aparentemente tão inexperientes e, no entanto, já de cabelo branco, já caindo aí pelos cantos, porque não tem mais a coordenação motora, já a idade já destruiu boa parte do seu sistema nervoso, do sistema de coordenação nervosa, e envelheceram como nós envelhecemos, como o mundo envelheceu, sem adquirir sabedoria, infelizmente. Muito obrigado. Na primeira charge, nós temos um bando de wokes, de gente politicamente correta, acercando-se furiosos de uma estátua do Jefferson, e a mulher da esquerda grita: nós o consideramos culpados. Aí o outro, o camarada do lado direito, complementa: de ter nascido no século XVIII. Mostrando com isso que os wokes, os politicamente corretos e gente desse tipo, eles têm um pensamento anti-histórico, eles não consideram o contexto e julgam as pessoas do passado com base em valores do tempo presente. A segunda charge, né, mostra o Woodrow Wilson sendo engolido pelo turbilhão, tipo assim, um rodemoinho, né, da opinião pública, que se colocava naquela época, se colocava contra a Liga das Nações e os termos da paz na Europa. E ele tenta, enquanto isso, se agarrar num pedaço pequeno de madeira podre, onde está escrito Liga das Nações, e em alguns pregos nos quais está escrito prestígio político, que ele já não tinha mais nenhum naquela ocasião. A terceira charge mostra que seria o encontro de Yalta, uma das conferências, as últimas conferências da Segunda Guerra Mundial, com a presença do Churchill, do Roosevelt e do Stalin. O Churchill, com o nome charuto na boca, diz para o Stalin assim: como ousa insinuar que eu sou um gordo bêbado, seu dissimulado insolente. Aí o Stalin, lá na outra extremidade, a extrema-direita, diz: quem é você para me chamar de maníaco genocida, seu saco de vento pomposo? Aí no meio deles, o Roosevelt chama atenção para uma coisa que não tem nada a ver daquilo que está acontecendo no momento. O Roosevelt diz: rapazes, mantenham a minha mulher fora disso, que ela não é feia. Aliás, muita gente na época discordava disso, né? Agora, o seguinte, o que mostra aí é que o Roosevelt está completamente por fora da questão. Os dois estavam, o Churchill e o Stalin, estavam se ofendendo mutuamente porque eles tinham divergências políticas assim, estruturais, e eram questões que essas divergências repercutiam nas relações internacionais ou no posicionamento dos seus países respectivos nas relações internacionais. E o Roosevelt, longe de tudo, como bom americano lá no seu mundo doméstico, né, pensando ou cuidando para que não ofendessem a sua esposinha. A quarta charge, o cartoon, a gente vê o presidente Reagan, né, travestido de Dorothy, aquela menina que junto com o espantalho, o leão e o homem de lata vão para o castelo de Oz, né? Então o Reagan Dorothy está a caminho do castelo de Oz, onde tudo é bacana, tudo é legal, e no caso aí é a Casa Branca, né? Por um caminho todo de ouro, né? Com algumas pessoas que são conhecidas dos americanos da época, personagens históricos, cada um vestido num personagem, o leão, o homem de lata e o espantalho, e aplaudindo ele estão os conservadores. No cartaz está escrito banimento para os liberais e outros duendes, e no outro cartaz está escrito queimem as bruxas más, coisa assim. Na quinta charge
aparece o Bush derramando lágrimas de crocodilos para os heróis da guerra. O texto diz: Bush honra os heróis mortos na guerra. Isso tudo de mentirinha, né? São lágrimas de crocodilo, e o crocodilo está bem representado. As feições do Bush estão bem claras aí nesse crocodilo. Na número 6, né, o Obama está falando sério com o Putin, que está avançando em cima de vários traços vermelhos. Essas linhas vermelhas são avisos que você dispõe em diversos momentos, avisando a outra pessoa que ela não pode passar daquele ponto, senão pode sofrer sérias consequências. E o que a gente vê é o Putin ultrapassando uma linha atrás da outra sem sofrer nenhuma consequência. A primeira linha fala sobre o Irã nuclear, a nuclearização do Irã. A linha seguinte é o ataque de gás na Síria, que o Obama disse que se houvesse ele atacava, fazia acontecer e não fez nada. Depois o caso do Snowden, inclusive o posterior exílio do Snowden na Rússia, nada aconteceu. E por fim o Putin colocando o pé por cima da linha vermelha da Ucrânia. E nesse momento o Obama, todo raivoso, né, diz assim para o Putin: você agora vai me deixar muito zangado. Mas parece que o Putin não ligou muito para isso. No cartoon seguinte, está claro, né? É o Putin, a Merkel e o Obama. O triângulo amoroso. E parece que a Merkel está muito mais na visão de quem fez a charge. A Merkel está muito mais interessada no Putin do que no Obama. A charge seguinte é praticamente uma continuação ou um aprofundamento da charge anterior. Nessa charge a gente vê a Merkel sentada sobre o encanamento que levava gás da Rússia para a Alemanha, junto com o Putin se beijando, e o Putin aqui manobrando o registro do encanamento de gás, né? E enquanto apresenta para o Trump, né, as despesas com as operações da NATO, da OTAN, ou seja, com a defesa da Europa. Essa foi uma das razões de maior desgaste da relação de Trump com a Alemanha e dos Estados Unidos em geral com a Alemanha, em especial com a Merkel, porque enquanto os Estados Unidos estavam assumindo bilhões de despesa para manter forças militares enormes na Europa, os alemães estavam ganhando bilhões em conluio ou em acordos com a Rússia, né? E não fazendo a sua parte na defesa da Europa. Ou seja, enquanto os alemães ganhavam bilhões, apresentavam aos americanos contas de bilhões para fazer aquilo que eles, alemães, também deveriam fazer. Nós vemos Putin e Biden, né, os dois principais responsáveis por esta guerra, está tendo essa dinâmica, esse desenvolvimento tão catastrófico, tão mortal, né? Cada um montado em um rinoceronte carregado de armas, né? E a Ucrânia sendo pisoteada embaixo, marcando com as vítimas, os prejuízos e tudo. A seguir, o último é realmente muito engraçado. A gente vê o Biden sobre uma prancha de academia, tentando segurar, bem magrinho, né? Tentando segurar um peso de nada, ou talvez é o halteres mais leve que tem para esse tipo de exercício, ajudado pelo Putin, ao mesmo tempo que o Biden diz: eu fico tão gratificado quando percebo que as nações podem se unir para dar um apoio para as Olimpíadas. E aí, ao lado deles, de pé só os barra pesada, né? O representante da Coreia do Norte, da China, a Rússia, o Paquistão, o Irã, até Venezuela. Aí o cara do Paquistão diz assim: eu pensei que nós estávamos aqui para celebrar a saída do Biden do Afeganistão. É justamente aquilo. Os democratas não têm a menor ideia do que acontece no mundo, ou agem como se não tivessem essa ideia, e em consequência disso tomam decisões erradas e deixam o mundo muito mais perigoso. Muito obrigado.